Olá, boa tarde. Professor Marcos, disciplina de História, 7º ano, Escola Menino Jesus. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, mesmo que de forma remota. Quero dizer que o meu grande desejo é que nós estivéssemos diariamente realizando as nossas atividades, os nossos estudos em sala de aula, mas o momento não permite essa interação física, então vamos utilizar uma ferramenta alternativa para que nós possamos nos comunicar, para que nós possamos passar uma informação e ao mesmo tempo produzir conhecimento, certo? Então, nesse primeiro momento, vamos lá, capítulo 2 do livro de vocês, África, os reinos do continente africano. Então, através de uma sucessão de slides, certo? Nesse primeiro momento, nós vamos discutir basicamente as características populacionais e, de certa forma, também as características geográficas do continente africano. Então, nesse primeiro momento, característica geográfica e populacional da África. Depois, em um outro momento, vamos trazer alguns dos reinos africanos antigos, como o reino do Mali, o reino do Congo e também o do Benin, como as populações iorubás, certo? Tranquilo? Então vamos começar com uma breve caracterização dos povos e da questão geográfica da África, beleza? Então vamos pegar inicialmente essa imagem que está colocado nesse slide. O que nós podemos perceber? Um continente, muitas culturas. A África é um continente extremamente diversificado, povos completamente diferentes que vivem muitas vezes no mesmo território. Linguagens, manifestações artísticas, comportamentos corporais, diversificados, amplos em um curto território ou em amplos territórios com características diversificadas, certo? Então, nesse primeiro momento, o que é que fica? Qual é a mensagem? África, continente, muitas culturas. E esse momento inicial traz imagens de diversas culturas existentes no continente africano. Slide 2, o continente africano. Vamos analisar a questão geográfica, certo? Nós temos a composição da África como um todo, o continente africano. Mais de 50 países, centenas de etnias. A diversidade cultural é a marca desse continente. 50 países, algo grandioso, algo amplo, certo? A diversidade cultural é a marca constante. Não existem só negros, existem brancos. Não existem só ricos, existem pobres. Existem diversidades de povos com culturas, línguas e comportamentos. Beleza? As duas Áfricas. Vamos analisar detalhadamente esse mapa. Temos 3 tópicos interessantíssimos: a África do Norte, o deserto do Saara e a África subsaariana. Certo? O deserto do Saara é o maior deserto do mundo, certo? Com cerca de mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. Atravessa 10 países e divide o continente em 2 partes distintas, que é a África do Norte e a África subsaariana. A África do Norte é formada por Marrocos, Tunísia, Argélia, Líbia e Egito. E a África subsaariana, Angola, Congo, Quênia, África do Sul e demais países do continente, certo? A África do Norte, acima do deserto do Saara. A África subsaariana, abaixo do deserto do Saara. Lembrando que o deserto do Saara é o maior deserto do mundo, 7 milhões de quilômetros quadrados. Tranquilo? Beleza? As duas Áfricas. A comunicação entre as duas Áfricas só foi possível porque alguns seres humanos se adaptaram ao deserto. Então, nós temos o deserto dividindo ou funcionando como fronteira entre o norte e o sul da África. Só que pessoas tiveram a força, a audácia de percorrer esse deserto.
Geralmente, essas pessoas eram nômades, você não tem residência fixa. E o meio de locomoção, o camelo. Às vezes, acontece de encontrar no meio do deserto um oásis. Primeiro, o que é um oásis? É uma região, logicamente no meio do deserto, que nós podemos encontrar água. Por encontrar água, eu posso desenvolver ali o comércio. Então, o deserto é uma grande motivação para o comércio. Com o comércio, pessoas de diversas regiões iam para lá. Então, pessoas entravam em contato uma com a outra, gerando um intercâmbio cultural. O que é um intercâmbio cultural? Pessoas vão se misturar. Pessoas entrando em contato e vão ficar modificando outras culturas. Certo? Então, o constante contato entre povos contribui para que haja uma mescla de culturas diferentes, modificando uma a outra. Um outro ponto, além do comércio, também pode ser a agricultura, que também está relacionada ao comércio. Então, a agricultura no entorno desses oásis. Mas também esses oásis funcionavam como zona de conflito. Por quê? Porque água é vida, vida é riqueza, gera riqueza a água. Portanto, acontecia de um grupo étnico realizar conflitos com outro grupo para ver qual iria dominar esse oásis, certo? Mas geralmente eram pessoas nômades que ficavam perambulando pelo deserto do Saara ou pelo deserto como um todo. Quando nós falamos em África, é necessário entender quais são as fontes para a história africana. A imagem fica bem clara. Nós temos um senhor, esse maior, com a vestimenta branca, certo? Em torno de uma árvore, a árvore chamada baobá. Crianças sentadas ou essa outra em pé observando algo. O que ela estaria observando? O que vocês acham? Um tempinho aí para vocês responderem. O que essas crianças estão observando atentamente? Esse senhor, ele é um griot, ou seja, um senhor já de idade que passa de geração em geração as informações. Então, nós temos aqui um relato oral, a história do continente africano passando de geração para geração. Como nós falamos lá no início, um dos impérios que serão depois estudados é o Império do Mali, certo? Ou Mali, como preferem alguns. Sendo que no Império do Mali, o griot era de extrema importância, porque ele fazia a cultura ser divulgada, passando de geração em geração, certo? Então, significa dizer que só as fontes orais eram utilizadas? Não. Não eram somente as fontes orais. Nós temos as fontes escritas. Alguém pode ter escrito algo, algum viajante, algum muçulmano, os escritos dos árabes. Então, eles deixaram relatos, mas as principais fontes para a história do continente africano são as fontes orais. Nós temos também fontes arqueológicas, os artefatos, cerâmica, uma pedra que simboliza um acontecimento ou que traz toda uma história por trás. Certo? Então, antecedentes. Como era a África antes da chegada dos europeus? Esse período antes da chegada dos europeus é chamado de África pré-colonial. Pré porque é antes, colonial, antes da colonização. E essa colonização se deu a partir do século XV, quando os europeus foram para lá. Fazer o quê? Buscar pessoas. Para onde? Para escravizar. Levar para onde? Para regiões do mundo. O Brasil está inserido nesse contexto, século XV, onde os africanos eram trazidos para o Brasil e realizar os trabalhos escravos. Certo? Então, esse período pré-colonial
antes dos europeus. A partir do século XV, contato com os europeus, a intensificação da escravidão. Os povos da África subsaariana, ao sul do deserto do Saara, utilizavam a palavra falada, como a imagem anterior. A imagem mostra o Senhor divulgando uma informação, passando uma cultura. Eram sociedades orais, ou seja, as tradições eram passadas oralmente de geração para geração. É provável que os primeiros africanos tenham vivido como pescadores ao longo das margens do rio do Níger e do Nilo, há aproximadamente 6.000 anos. Quando nós falamos do rio Nilo, o que vem à mente de vocês? Lá no 6º ano, rio Nilo, Egito Antigo, não é isso? Egito Antigo foi o quê? Um dos maiores impérios da antiguidade. Então nós temos o quê? Um questionamento. Por que um dos maiores impérios da antiguidade sucumbiu à história? Porque a história, de certa forma, traz a África como pobre, sendo que nós tivemos um dos maiores impérios do mundo. Então é algo para se pensar, é algo para se questionar. A África tem sua importância. O Egito Antigo é um exemplo grandioso. O Império do Mali é outro. O Congo, Benin, os Yorubás. Então tem toda a sua importância histórica, que deve ser resgatada, que deve ser valorizada, que deve ser estudada nos mínimos detalhes. Lá pelo ano 500 a.C., ele já sabia extrair e trabalhar metais, principalmente o ferro. Sua língua, o banto, deu origem a diversas línguas ainda hoje faladas na África. Os estados africanos eram governados por chefes ou reis, que muitas vezes eram considerados deuses. Lembrando aqui, voltando, Egito Antigo, quem era o representante máximo? O faraó, que era o quê? Um panteão máximo. Ele que controlava toda a estrutura do Egito Antigo, certo? Mas até os reis deveriam obedecer às leis que regiam a comunidade, certo? Tranquilo? Então nós encerramos por aqui. Até mais, um abraço, até a próxima. Lembrando que na nossa plataforma, atividades a serem resolvidas por vocês. Um abraço, até mais.